O componente Off Canvas pode ser uma solução alternativa ao Navbar, que eu diria que já é uma solução mais gasta. Porquê? Porque estamos habituados a ver, como acontece aqui no caso do site do Bootstrap, um menu de navegação que está cá no topo e que, se nós procurarmos aqui com um inspecionar, eventualmente vamos cair aqui nesta circunstância de ele ser também um próprio menu de navegação. Okay? Neste caso é uma Nav Class, que aqui está, e reparem aqui o Navbar aqui, ok? Portanto, o próprio Bootstrap utilizou para o seu site e para a área específica da documentação a sua classe Navbar, mas poderia ter utilizado este item que nós vamos falar aqui e que se designa por Off Canvas. E o Off Canvas basicamente é o quê? Bom, é um tipo de área de navegação normalmente usada para navegação e que vocês vão ver aqui. Quando eu clico aqui, reparem o que é que foi acontecer aqui. Abriu aqui um espaço totalmente por cima do conteúdo, reparem que o conteúdo ficou por baixo escondido, tem aqui um espaçamento deste lado em que vocês veem que o conteúdo do vosso site ficou mais escuro, dando aquela sensação de que o foco de atenção passou a ser esta área que está aqui, neste caso do lado esquerdo. Nós já vamos ver que ela dá para colocar na posição que quisermos, à esquerda, à direita, no topo ou em baixo. E depois, obviamente, aqui tradicionalmente é usada para vocês colocarem o vosso sistema de navegação. Vocês devem imaginar este espaço daqui como um espaço onde vocês podem fazer literalmente tudo. Colocar imagens, colocar um sistema de grid, colocar aqui botões, colocarem aqui, enfim, o que vocês entenderem, até formulários, se vocês quiserem, podem colocar aqui dentro. Agora reparem no comportamento deste componente. Eu tive que o ativar aqui, embora seja possível ativá-lo diretamente ou de forma automática através de JavaScript, mas se eu fizer aqui um clique neste botão, ele vai automaticamente despertar aquilo. Ele neste momento está com este comportamento em que, se eu clicar aqui, ele vai obviamente fechar, mas se eu clicar fora, ele também vai fechar. E tem esta animação de aparecer e desaparecer com um scroll e um fade. Se eu colocar aqui um button sem Data Bootstrap Target, o que vai acontecer é isto, reparem, ele continua aqui a ser apresentado e, portanto, tem exatamente o mesmo tipo de apresentação, ok? Não é o facto de eu clicar aqui que ele vai apresentar ou esconder aquele elemento. Agora, vocês têm aqui a parte do placement, então nós vamos fazer aqui uma pequena experiência. Eu vou copiar este código que aqui está, vou colá-lo aqui num dos meus projetos, ok? Numa página web muito simples, e vamos fazer aqui um formato e vamos aqui subtrair aquilo que não interessa, ok? Então vocês têm aqui o botão que vai ativar o aparecimento do Off Canvas e depois tem aqui o Off Canvas propriamente disto. Neste caso aqui o Off Canvas tem aqui a classe Off Canvas e depois à frente tem uma outra que diz Off Canvas Top. Se eu colocar aqui left, ou neste caso start, penso eu que será o start, o que nós vamos ter é o seguinte, independentemente aqui, eu vou colocar aqui um título chamado Off Canvas, nós vamos aqui agora a acionar o Live Server e vamos clicar aqui e reparem o que é que aconteceu. O Off Canvas surgiu da esquerda, ok? Então agora, se eu colocar aqui um End, vamos verificar o que é que vai acontecer ao meu Off Canvas. Eu clico e reparem que ele surge da direita. Não esquecer que uma das principais diferenças ou mais notórias do Bootstrap 4 para o 5 foi a alteração do Start, Center ou melhor, do Left, Center e Right para Start, Center e End, sendo que o Start é sempre do lado esquerdo e o End é do lado direito. Depois vocês têm aqui este elemento que obviamente não é obrigatório, ok? O Off Canvas com a parte de um botão para fechar. E se vocês entenderem que isso não é importante para o vosso sistema, o que é que vocês têm que fazer? Bom, vocês simplesmente chegam aqui e removem este campo que aqui está. E reparem que neste caso o vosso Off Canvas passa a ficar aqui apenas com esta componente. Vamos então verificar o que é que acontece em termos estruturais. Reparem, não aparece rigorosamente nada aqui. Estes 3 pontos que aqui estão, ou as reticências, é o resultado deste valor que ali está. E se vocês clicarem fora, também vão acabar por ter um comportamento de remover dali o Off Canvas. Se vocês quiserem alterar o posicionamento é muito simples, aqui colocarem no top, ele vai surgir de cima para baixo, ok? E obviamente se colocarem aqui o bottom,
ele vai surgir de baixo para cima. Ok? Surge aqui. Bom, como podem observar, se eu tenho aqui um off-canvas body, vamos fazer aqui uma experiência que é colocar aqui simplesmente teste. Ok? Então, se eu clicar agora aqui, reparem, não há qualquer problema. O meu off-canvas continua a funcionar. Vamos colocá-lo aqui do lado esquerdo, e neste caso então é no Start. E se eu agora refrescar aqui, reparem, ele aparece aqui com este espaçamento, tudo certo, e aparece aqui o meu elemento. Isto significa, na prática, que nós conseguimos reduzir a um botão, ok, que contém aqui depois uma ligação através do seu ID para este off-canvas top. Ok? Pode ser aqui simplesmente um meu canvas, ok? Meu canvas. Se eu colocar aqui meu canvas, o que eu vou fazer aqui, obviamente, é alterar este ID que aqui está, ok? Aqui o area, eu já tive a ocasião de referir noutros vídeos, que tem a ver com a questão da acessibilidade, portanto, se eu colocar isto assim, vai funcionar exatamente na mesma, reparem, cá está. E, portanto, sem qualquer problema. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Vocês podem, então, colocar aqui dentro o que vocês quiserem. Um div.container, dentro do qual, neste caso, vamos colocar um container fluido, dentro do qual tem um div.row, que vai ter uma margem na vertical de 5 e dentro do qual vai ter um div.call, ok? E dentro deste div.call vou ter aqui o item 1 e vamos até colocar aqui um parágrafo e colocar aqui o item 1 lá dentro, ok? Então vamos colocar aqui item 1 e se eu agora colocar aqui vários itens 2 e 3, o que nós vamos acabar por ter é aqui um off-canvas com estes elementos que aqui estão. E, portanto, vocês, como podem observar, muito facilmente conseguem agora organizar este espaço que aqui está para incluir imagens, menus de navegação, aquilo que vocês literalmente entenderem. É, portanto, uma alternativa que, obviamente, na área da documentação tem mais alguns aspectos importantes. Eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto que é o seguinte. Vocês aqui têm as diferentes formas de apresentar de um lado ou do outro, mas vamos ver aqui na documentação algo que pode ser importante, que é, nestes casos aqui, vocês clicam e aqui fica este espaço, identificando quase que vocês agora não podem fazer aqui cliques, ok? Se eu clicar aqui no copiar, ele faz o copy para o clipboard, se eu quiser, mas é se eu agora clicar outra vez, reparem, se eu fizer aqui um clique e agora clicar aqui em algum sítio destes, o sistema não vai atuar de forma automática, só se eu agora clicar. Ok? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, se vocês quiserem que o off-canvas surja, mas ainda assim vos permita interagir com o vosso site, então vocês têm aqui o Enable Body Scrolling. Quando vocês fazem o Enable Body Scrolling, reparem que o off-canvas surge, mas continua a ser possível vocês interagirem com o vosso sistema. Ok? Como é que vocês ativam esta funcionalidade? À partida, utilizando aqui este atributo true, isto é, data bootstrap scroll igual a true. Eu vou copiar e vou colocar aqui no meu exemplo, ok? Nós vamos olhar aqui e reparem que o meu sistema não tem aquela funcionalidade, ok? Então aqui nós olhamos e vimos que está dentro do próprio off-canvas, ok? Então, independentemente da localização, vocês podem colocar aqui o database scroll true. Então, nesta circunstância, se eu agora clicar aqui, reparem que o sistema continua ali a apresentar este espaço, mas eu agora, eventualmente, com um outro exemplo aqui deste lado, eu poderia conseguir jogar com este meu sistema. Vamos colocar aqui um link e vamos testar, ok? Então, vamos colocar aqui um link. Ok, vamos deixar ficar aqui apenas com um cardinal e vamos colocar aqui link de teste e vamos colocar aqui um end. Ok, e já vamos então verificar, porque existem aqui um off-canvas and e vamos verificar aqui se nós podemos alterar o tab index, etc. Tudo isso à partida será possível fazer. Se eu agora clicar aqui, reparem, o sistema não me está a permitir mexer aqui nos meus links. Isto é, ele aparece deste lado, mas não me permite mexer daquele lado. Bom, se nós formos olhar aqui, nós temos aqui alguns elementos que nos podem indicar de que forma é que nós podemos tratar a forma como disponibilizamos no nosso sistema a possibilidade de navegar. Temos aqui um database backdrop igual a false. Ora, eu vou copiar
e vou agora regressar aqui, ok? Então, se eu adicionar aqui este atributo, vamos agora testar aqui o nosso sistema, eu clico aqui, reparem como agora já tenho o comportamento esperado, isto é, o nosso off canvas, perdão, está aqui e o nosso backdrop não ficou inativo, tanto é que eu coloco ali o meu cursor por cima do link e ele permite ser apresentado. E vocês dizem, bom, mas agora temos aqui uma situação estranha, que é o nosso off canvas ficou com um aspecto visual muito semelhante ao conteúdo da minha página. Bom, vocês facilmente podem resolver essa questão colocando aqui uma background dark, ok? Ou alterando as cores. Neste caso, vocês quando clicam, obviamente que agora aqui os elementos acabaram por desaparecer porque eu não alterei o texto. Então, se eu colocar aqui um text white, ok? E agora a página for refrescada, reparem que os elementos aparecem. Portanto, há aqui muita matéria que vocês podem explorar com um sistema alternativo de navegação ao tradicional Navbar.